Opinião em debate. Oferecimento Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Complexo Sicoob. Produtos e serviços essenciais para o seu empreendimento crescer. Acesse www.sicoob.com.br. Muito boa noite, telespectadores. Depois de férias que eu considero merecidas, a Mônica Gonçalves me substituiu aqui. Eu estou de volta com o programa desta noite sobre direito tributário. Eu até gostaria de pensar que direito tributário no Brasil é um dever tributário, porque direito tributário, muito embora o termo seja esse mesmo, direito tributário. Bom, doutor Gustavo Reck, nós estamos aí prestes a fazer uma reforma tributária, né? O homem comum fica pensando, puxa vida, o que será isso, né? Então, o que é, em linhas gerais, assim, compactamente falando, a reforma tributária? Boa noite, Joseval. Boa noite a todos. Bom, tema um tanto quanto complexo, né, falar de reforma tributária, porque até nas propostas que nós temos hoje tramitando, nós não temos tanta certeza para que lado vai. Eu acho que é um questionamento importantíssimo que precisamos fazer, Joseval, é o que a gente espera da reforma tributária, né? Com certeza o cidadão espera a redução da carga tributária. Os projetos que estão tramitando aí, eu diria que não levam muito para esse caminho. Reformar passa a sensação de uma coisa complexa, e é complexa. Então a gente tem que ver que nível, que grau de reforma tributária que a gente vai conseguir passar. Dentro dos projetos que estão tramitando, a gente tem fases e a gente tem uma coisa maior idealizada. Eu acho que é aí que está o problema. Reformar seria mudar o sistema que a gente tem hoje, um tanto quanto complexo. Bom, doutor João Paulo de Mello, é interessante que por exemplo, disco voador, né? Eu não duvido de quem viu, eu nunca vi, não é? Mas tem gente que fala que viu. Eu nunca vi, na minha existência atual, qualquer coisa que o governo faça que reduza a carga tributária. Eu não me lembro de ter visto. E olha que eu sou tão velho quanto a Alair Reck, não é? Mas será mesmo que alguém pode convencer que essa reforma tributária vai reduzir impostos? E se reduzir, vai reduzir para quem? Primeiramente, boa noite. A expectativa é essa porque no projeto o que se busca é uma justiça maior. Então seria uma possível facilidade das empresas no pagamento dos impostos com uma alíquota mais equilibrada. Isso mexeria no preço do mercado, no setor econômico. E assim, nesse projeto é claro que existem setores econômicos, políticos, que eles vão ali, né, chocar de frente, no sentido de que, por exemplo, eu tenho municípios que têm alíquotas menores de ISS para alguns serviços. Então, se nesse projeto a alíquota ela passa a ser única, então aqueles contribuintes de certos municípios do Brasil contribuintes passarão a ter que pagar mais impostos. Então, de uma maneira geral, se eu universalizo o tributo, as alíquotas, então, em certos lugares em que a minha carga tributária é menor, ela poderá passar a ser maior. Será que o Reaganomics, né, com o Ronald Reagan, fez isso? Ele tornou o imposto menor, mas de uma forma que todo mundo pagasse, né, para poder aumentar a arrecadação nos Estados Unidos, e lá funcionou. Será que seria isso? Quer dizer, eu faço todo mundo pagar um pouquinho menos, mas amplio o leque de pagadores de impostos, é isso? Há uma possibilidade sim pelo projeto. Por quê? Porque quando você adquire uma mercadoria, bens e serviços, o imposto ele compõe o preço destes, fazendo com que a carga tributária não seja nominal e sim real. Então aumenta o preço do produto em si, fazendo com que as aquisições de serviços e bens ficassem um pouco mais onerosos. Então, com esse projeto, o que acontece? Você vai pagar a alíquota nominal do imposto mesmo. Então, um produto que custa R$ 83,00, 17% de ICMS, ali você fecha em R$ 100,00, que a carga tributária não fica 17%, e sim 20,74%. Mas se passar por esse projeto, realmente a carga tributária que será paga é aquela que está denominada na lei.
Agora, doutor Danilo Orcida, o senhor que estuda isso, como todos, há muito tempo, tem uma visão global, eu vejo injustiças perenes, sob o ponto de vista tributário, dando uma insegurança jurídica muito grande ao país. Bom, eu vou citar um caso muito recente, que, embora o Supremo Tribunal Federal tenha decidido em favor do Estado de Goiás e do atual governador, que lutou por isso, eu vejo que foi um tipo assim, vamos dobrar a lei, né, para que isso pudesse acontecer, que é o imposto que foi, evidentemente, imposto aos agricultores, né, ao sistema agropecuário, aos ruralistas, etc. Tal. Sob o ponto de vista da lei mesmo, o imposto não poderia ser feito, a meu ver, que conversei com vários tributaristas, entre os quais o senhor se inclui, né? Mas, no entanto, passou, o Supremo deu, vamos respeitar. O senhor não acha que essa insegurança jurídica pode diminuir com esse novo approach com essa reforma? Porque até agora a insegurança jurídica é muito grande, né? Rosival, acrescento uma questão no aspecto da segurança jurídica. Primeiro temos que pensar que o sistema tributário se divide, né, de um lado temos a figura dos contribuintes, de outro temos a figura da administração tributária. A reforma talvez ela traga algumas interrogações, colocando talvez complicações em relação à segurança jurídica. Digo em que sentido? Perceba, na medida em que fazemos a unificação de tributos, quem é que vai ter a competência para fiscalizar essa arrecadação? Veja, no atual cenário nós temos a Receita Federal em relação a tributos federais, os auditores estaduais em relação aos tributos estaduais e os auditores municipais em relação aos tributos municipais. Com a reforma, há uma indagação. Haverá unificação, por exemplo, da administração tributária? Porque, veja, na medida em que eu transformo em um imposto único, né, dentro dessa lógica da simplificação, fica a interrogação: quem é que tem a competência para arrecadar e fiscalizar? Dinheiro é poder, em simples palavras. Estado não quer perder o poder de tributar e de arrecadar. E município, de igual forma, não quer perder o poder. O poder de tributar o ISS, os estados não querem perder o poder do principal tributo estadual, que é o ICMS. Então, na medida que se cria o IBS ou IVA, né, há uma proposta que trata dentro dessa ideia de um imposto sobre valor agregado, que unificaria, portanto, o ICMS com o ISS. Então, retira dos municípios a competência para a fiscalização do imposto municipal. Isso passa a ser uma competência, um tributo único. Então, de certa forma, esvazia poder do município. E aí entra esse desafio, né? Os prefeitos não querem perder poder, os governadores não querem perder poder, e essa unificação de tributos vai simbolizar, em certa medida, a retirada de poder, seja em larga medida ou em menor medida, de algum ente federativo. Bom, doutor Gustavo Reck, quase que chamei de Alair Reck, né? Que é seu pai, que eu prezo muito. Mas eu vou deixar uma pergunta aqui para ser respondida. Não pode ser nesse bloco ainda. Com tudo isso, eu fico com a percepção jornalística de que a reforma não sai esse ano, embora diga-se que sai, né? Me parece que, com tantas forças se digladiando em torno do problema, você acha que é possível sair? Acho difícil, Rosemal. Uma coisa que é importante o telespectador entender é o seguinte: o tributo ele não deixa de ser um mecanismo político. E hoje no Brasil, para a gente aprovar uma reforma tributária, depende do grau, do tamanho dela, a gente tem proposta de emenda à Constituição, então é um processo extremamente travado, 2 casas, 2 turnos, com 3/5 de quórum. A gente tem proposta que, comentamos aqui, CBS, depois chamaram de IBS, o IVA, que seriam algumas questões de alterações em legislação, alteração proposta para a legislação de imposto de renda, então depende do grau. Quando a gente fala em reforma, a gente pensa uma coisa maior. Pega a sua casa, vou fazer uma reforma em casa. O tanto que é ruim ficar em casa que está em reforma. É complexo, é complicado. Então, o governo vai precisar de muita articulação política para conseguir aprovar uma reforma tributária nesse ano. As pautas que estão sendo discutidas não levam para esse lado, a despeito, né, do governo tentar falar em passar uma reforma tributária. De forma ampla, eu imagino que esse ano não sai. Talvez alguma coisa mais simplificada. Mesmo porque o atual governo, ele não tem uma base parlamentar sólida para poder conseguir passar coisas que são antagônicas, porque
como o doutor Danilo Orsido bem o disse, se eu tenho interesse, posso contrariar interesse, só vai passar se eu conseguir convencer a minha base de que estar junto comigo nessa peleja, na verdade. Bom, nós vamos para um breve intervalo comercial, lembrando que a Unimed de Goiânia é cuidar de você. Esse é o plano. Principalmente agora, gente, com o aumento aí dos planos, você tem que ficar, pelo menos se aumentou, tem que ficar com o melhor. Então fica com a Unimed. E a Bandeira Odontologia, telefone 32810647, com o Dr. Carlos Bandeira, que é um odontólogo que eu indico. E o Carlão, você está bem, Carlão? Eu viajei, você emagreceu, foi de saudade de mim? Foi. Muito... Eu boa tarde, você nem olhou? Eu nem olhei para você. Pois é. É porque eu sou snob mesmo. Boa tarde. Eu não gosto de você, boa tarde. Tem 25 anos que eu não gosto de você. Você está comigo só porque... 25 anos. 25 anos, é verdade. E você sabe que a Levite, que é essa água muito boa aqui, Carlão, tem o menor índice de teor de sódio do mundo, além de ter o sabor agradável. Águas do Bem, entrega na sua residência. Telefone 3255-9626 ou 98452-1234. Voltamos já já. Estamos de volta com a opinião em debate desta noite, falando sobre o direito tributário e o escopo dessa reforma tributária, que fiquei sabendo que no intervalo tem 50 anos que se tenta, meio século, e nunca chega a um termo mais profundo. Com as presenças honrosas do Dr. Danilo Orsido, que é advogado tributarista, Dr. Gustavo Reck, também advogado tributarista, e o João Paulo de Mello, Dr. João Paulo de Mello, que é auditor tributarista e especialista em gestão financeira. Mas eu pergunto o seguinte, Dr. João Paulo de Mello, qual é o interesse do governo nessa reforma tributária? Porque é o seguinte, tenho a impressão, pelo histórico que acompanho, que é o seguinte, quando o governo tem interesse em alguma coisa, é porque isso não é de interesse do contribuinte. Então, eu acho difícil imaginar, porque não vejo isso na prática, o interesse do governo ser o interesse do contribuinte, porque o governo quer o quê? Quer caixa, quer ficar com a tuia cheia de dinheiro, não é? E aí ele faz, essa reforma, ela tem um equilíbrio, uma proposta que será assim, bom para as duas partes? O sistema tributário nacional, ele é injusto, ele é deficitário e ele é desatualizado com o resto do mundo. Mais de 170 países já adotam o modelo IVA que eles querem implementar. Então, por exemplo, isso deixa de ter investimento estrangeiro, porque a multinacional, o investidor estrangeiro, ele chega aqui, ele tem um gasto muito alto, né, com a questão tributária, com assessoria jurídica, com contabilidade, um monte de obrigações acessórias, burocracias relacionadas ao imposto. E também o projeto ele busca uma justiça maior para a população. No sentido do projeto, o que acontece? Isso vai beneficiar a classe mais pobre. Porque como eu falei no bloco anterior, haverá realmente o tributo pago no seu valor nominal, a redução do preço da mercadoria e do serviço adquirido. Então, com isso, vai ganhar um pouco o quê? De fôlego a população em relação ao salário, em relação ao consumo, e também pressões também políticas de alguns setores. A França já utiliza esse sistema há 40 anos, então o Brasil está deficitário, fora que as próprias empresas gastam muito, com também profissionais, consultores, contabilidade, horas e horas elaborando obrigações acessórias, só para informar como que foi apurado o tributo, quanto que foi o tributo, ou as contribuições relativas às operações da empresa. Então isso gera um custo Brasil social muito grande. Então esse é o interesse maior quando se analisa essa questão. Bom, doutor Gustavo Reck, o doutor João Paulo de Mello mencionou aí a França, que para mim a França é uma mixórdia, não é? Mas pelo menos tem um sistema tributário considerado melhor do que o nosso.
Mas a França, por exemplo, ela entrou numa roubada que foi tributar as grandes fortunas. E ao tributar as grandes fortunas, teve um êxodo de gente milionária, multimilionária, não importa, que quando quis arrepender já tinha, o barco já tinha um furo, né? E tem muita gente que diz que nós precisamos tributar as grandes fortunas. Quais são os prós e contras sobre esta possibilidade de tributar as grandes fortunas no Brasil? Bom, primeira consideração, Roosevelt, é o seguinte, não existe sistema tributário nacional perfeito. Não é que do Brasil é maravilhoso e os outros são ruins e vice-versa. Cada um tem o seu problema, cada um, né, tem o seu ônus e bônus. Qual que é o detalhe de grandes fortunas? Você bem usou o exemplo da França. Ela gera, né, a tributação sobre grandes fortunas, essa evasão de investimento, essa evasão de capital. Então, os países que efetuaram a criação do imposto sobre grandes fortunas, historicamente encontraram mais problemas do que, na verdade, soluções, ou mesmo arrecadação. Só para o pessoal que está assistindo ter uma noção, no Brasil nós temos 37 projetos diferentes que pretendem a criação do imposto sobre grandes fortunas. Cada projeto com um intervalo diferente. A gente não consegue hoje dizer o que seria grandes fortunas. Para você pode ser 10 milhões, para mim pode ser 100 mil. Mas tem projeto que fala em tributação acima de 2 milhões, tem projeto que fala em tributação acima de 50 milhões. Então, se a gente for levar o ponto de vista histórico, não foi necessariamente solução. Aonde está o ponto? O doutor comentou exatamente isso. A discussão da reforma tributária, ela tem que passar por uma justiça fiscal. A primeira pergunta que eu fiz, eu acho que é o maior detalhe. O que o governo pretende? É redução da carga tributária, é progressividade, é justiça fiscal? A gente não tem, na minha visão, ainda essa resposta. Qual que é o ponto? Ela deveria ser progressiva. É princípio constitucional, capacidade contributiva. Quanto mais se ganha, mais se paga. Então tem que tributar mais a renda e menos o consumo. Hoje 50% praticamente da tributação no Brasil, ela está em cima do consumo. Te dou uma conta muito rápida. Se hoje uma pessoa ganha 100 mil reais, é o salário dela, por mês ela vai comprar um pacote de arroz, ela vai pagar 20 reais no pacote de arroz. Se uma pessoa que ganha um salário mínimo, 1.300 reais, vai comprar o mesmo pacote de arroz, ele vai pagar o mesmo tributo. Aonde que está a capacidade contributiva? Onde está a justiça fiscal? Então é mais uma discussão sobre justiça fiscal e progressividade e menos uma situação de tributação sobre grandes fortunas. Eu imagino que não seria solução. Eu sou, sob o ponto de vista de matemática, eu sou cego do ouvido direito, né? Não entendo muito pouco, porque fui para outras áreas, né? Mas só para me entender, e o telespectador talvez também. Como seria, como que corrigiria isso? Quer dizer, continuaria o seguinte, eu vou comprar um pacote de arroz, que é um bom exemplo, e aí eu pago um tributo X. Mas como que alguém pagaria um tributo X e o outro X menos 1? O tributo seria o mesmo, não tem jeito. Tem algum país que a pessoa que ganha menos compra o arroz mais barato? Então, como é que funciona isso? A gente pode usar o exemplo dos Estados Unidos. É porque a tributação incidente sobre o consumo, mesmo que ela seja uma tributação unificada, ela não é elevada. Então é por isso que você vai comprar vestuário, você vai comprar carro nos Estados Unidos e o valor é mais baixo. Porque hoje você vai comprar um veículo aqui no Brasil, 30%, 35% do preço dele é ICMS e IPI. Quando a gente aumenta a tributação na renda, aonde que essa pessoa vai sofrer? Ela vai sofrer na movimentação financeira dela, dos recebimentos dela, do salário, do honorário, do prolabore, de tudo que ela de fato receber. Então é reduzir a tributação no consumo, numa situação mais simplificada, e aumentar a tributação sobre a renda, porque na renda eu individualizo, no consumo eu tenho uma dificuldade maior de fazer isso. Muito bem explicado. Quer dizer, então, como você vai na fonte da pessoa que está faturando mais. E ali na base, todo mundo fica igual e então faz-se um pouco mais de justiça tributária. Né? Agora eu pergunto, doutor Danilo Cida, tem gente que fala, eu falava no ar, que nós temos a maior carga tributária do planeta, de longe, a mais injusta e mal aplicada. Sempre foi meu refrão, né? Aí tem gente que fala, não é porque tem a Suíça, não sei o que e tal. Eu falo, não, é porque, por exemplo, vamos voltar aqui à taxa do agro. Ela não é taxa, inclusive eu fiquei assim, bobo, porque o argumento do governo Dória é de que não, ela era voluntária. Não é voluntária coisíssima nenhuma, não é? Então nós temos tantas taxas, tantas coisas, que no final parece que nós temos a maior carga tributária do planeta, porque nós não recebemos de volta também, né? Olha, é fato, a ausência da prestação, né, de serviços é que deixa essa sensação de que o dinheiro é mal empregado. Agora, falando da taxa do agro, Rosenval, que aí me permite depois voltar a um outro assunto,
A taxa do agro, ela tem algumas feições de inconstitucionalidade. Tanto é que essa questão não foi analisada de forma unânime no STF. Até então, o que se analisou foi de uma forma superficial, chamamos de análise perfunctória, uma medida em caráter liminar. O mérito desse assunto não foi ainda enfrentado. A matéria continua em discussão, naturalmente, seguindo todo o processo judicial. E a grande questão que se tem é a vinculação de receitas de um tributo. No caso em questão, há uma vinculação da receita do ICMS a um fundo. Essa vinculação de receita ela é vedada pela própria Constituição. A vinculação de receita de impostos a fundo, ela esbarra num artigo constitucional. Então, é essa a grande questão da discussão, né? E há a possibilidade, de um momento futuro, essa cobrança ser reconhecida como inconstitucional. Mas me permita trazer aqui, assim, já que falamos há pouco sobre o sistema estrangeiro, o sistema da França, e me permita fazer só uma rápida comparação e destacar uma necessidade para um evento futuro. O Brasil está há 20 anos numa tratativa, o Mercosul, em verdade, né, com a União Europeia. Há um acordo internacional que busca pavimentar um caminho de negócios, né? Seria para a União Europeia uma alternativa ao mercado euroasiático, em contrapartida, uma alternativa também à dependência dos Estados Unidos. Esse acordo de cooperação internacional vai abrir uma ponte de negócios. E perceba a complexidade que é para o empresário estrangeiro, de repente, que está acostumado com um sistema que se tem um imposto de valor agregado, o IVA, ou uma simplicidade. Veja, na União Europeia nós tivemos a planificação tributária. A França, ela tem a planificação tributária, assim como os demais países que pertencem à União. E essa planificação não só simplificou, mas permitiu a consolidação do bloco. E aqui, quando falamos de Mercosul, cada país do Mercosul tem um sistema. Cada país tem a sua moeda própria. Isso gera uma dificuldade comercial, né? Então eu vejo que, pensando na viabilidade desse acordo internacional, que busca pavimentar novos negócios, a reforma tributária é uma necessidade, né? A criação do sistema próximo ao sistema do IVA é basicamente uma padronização ao sistema de tributação internacional. Perfeitamente. Nós vamos para o intervalo comercial, lembrando que você vai ver este programa aqui na quinta-feira e nós temos reprise, né, Ana? No domingo, no mesmo horário? No mesmo horário, 23 horas no domingo, nós temos aí o reprise. Voltamos já já. Estamos de volta com Opinião em Debate desta noite, com o tema Direito Tributário, com 3 feras da área. O Dr. Danilo Orcida, o Dr. Gustavo Reck e o Dr. João Paulo de Mello, que entendem muito desse assunto. Eu fico vendo aqui que os projetos de reforma tributária, muito obrigado, doutor Alair Reck, que trouxe essa informação aqui para a gente, tem várias PECs aqui, né? São várias, né? Até fiquei pensando aqui, tem um que é do Baleia Rossi, eu acho que tem do Tubarão, da Raposa. ali não é fácil, não. Gatinho ali, coelhinho bonitinho, não tem ali no Congresso Nacional. É de baleia para cima. Mas veja bem, talvez essa salada aqui, doutor Gustavo Reck, de PEC, disso, aquilo, eu pergunto, o senhor teve alguma interação com o pessoal da Câmara dos Deputados, do Legislativo brasileiro lá em Brasília, não teve? Tive com o Senado. Com o Senado, com né? o Senado. Aí eu te pergunto, do jeito que a gente pensa, quer dizer, os caras, além de não entenderem nada, eles estão incomodados mais com seus feudos particulares, ou tem ali gente que seriamente sabe que isso precisa ser feito? Zé Val, tem de tudo um pouco, sabe? Obviamente, o governo ele vai se aparelhar de pessoas que são técnicas para poder discutir esse tema, mas a gente vê que, no final das contas, a boa e velha política ainda está presente. Então, eu participei de algumas comissões, alguns grupos de estudos relacionados ao Senado Federal para poder discutir reforma tributária, especialmente ali 2020, 2021, quando esses projetos estavam chegando, né? Uma PEC que é a 45, ela é de 2019, ela vem da Câmara, e tem a 110, que também é de 2019, que vem do Senado.
E aí depois vem a de 2022 que tenta trazer uma convergência entre esses textos. Então você vê muita gente técnica, tive a oportunidade de falar com o ministro da Economia da Espanha, que foi o governo que abriu essa porta para a gente. Tivemos a oportunidade de falar com toda a base, à época ali, né, em 2022, da Receita Federal, né, chefia da Receita Federal, muita gente boa. Só que tem muita coisa ainda sem estudo. E aí se a gente for para o lado político, aí sim me entristeceu. Cheguei a ter a oportunidade de falar com alguns senadores, deputados sobre o tema, e você vê que o desconhecimento não é nem sobre reforma tributária, o desconhecimento é sobre gestão, é sobre política, é sobre legislação, e isso é complicado, né? Ele já está lá no cargo. Né? É interessante, doutor João Paulo de Mello, que aí você fica pensando, eu tenho oportunidade, muitas oportunidades de conversar com senadores, né? Com deputados federais, etc. Tal. E, evidentemente, num questionamento no rádio ou na televisão, você tem que tratar as pessoas com a diplomacia necessária, porque se você for tratar como às vezes merece, você não vai ter mais convidados que queiram vir ao programa nem de rádio nem de televisão. Mas eu vejo nos bastidores que o sujeito fala cada abobrinha, quer dizer, o sujeito não sabe sequer o que se passa, você conta para ele, não é assim não. Será por quê? Porque eles realmente ficam ali fazendo só costura política e não se incomodam com o país mesmo? Será que nós não vamos ter maturidade política nunca? Ali o envolvimento, ele é para uma aparência, buscando estar motivado conforme anda o Congresso Nacional e assim as publicações jornalísticas, mas de fato eles realmente não entendem, não interessam, às vezes até o próprio texto, projeto de lei, sai com uma semântica ruim, uma sintaxe ruim, que atrapalha, no final das contas, uma interpretação tributária que aí acaba levando a meu contribuinte a erros. Nós tivemos a época do Simples Nacional, né, em 2006, quando convergeu para o sistema Simples, ninguém sabia apurar, ninguém sabia chegar no imposto, não existia uma consultoria por parte da Receita Federal ou dos órgãos dessas entidades, eles hoje nem atendem presencialmente mesmo. Então, assim, essa mudança estrutural vai ser como se você trocasse uma roda com o carro andando, porque tem que mudar sistema, tem que arrecadar uma parte que ainda não está incluída, integrada ao novo modelo tributário. Então, assim, eles não sabem, eles vão fazer a lei, mas aí, e a estrutura para poder incorporar essa lei para a coisa funcionar? É interessante, doutor Danilo Cida, que a despeito dessas dificuldades que o Brasil passa, e eu acho que qualquer nação também, né? Não pode ter síndrome de cachorro vira-lata, mas alguma coisa sobre o campo tributário melhorou. Por exemplo, a gente já não precisa mais daquelas blocos de nota. Eu tinha lá uma sala, e até hoje eu tenho o maior receio de jogar fora. Eu fico lá brigando com as baratas, porque vai com um doido que quer ver uma nota do tempo do onça, né? Porque já aconteceu, há 10 anos atrás. Eu não sei se isso ainda é uma realidade, mas tinha isso. Então eu fico lá aguardando. Eu tenho minha chácara lá, tem uma coisa, uma empresa pequenininha. Né? Mas a incidência hoje, doutor Danilo Orcida, sobre a carga tributária, pesa mais em quem mesmo? É verdade, por exemplo, que proporcionalmente um banco paga menos imposto do que eu? Sim, se pensar de uma forma agregada, no aspecto da capacidade contributiva, nós temos uma data emblemática no calendário brasileiro, que é o dia 15 de maio, que é a data que se estima que o brasileiro trabalha para pagar tributos. Então, nós estamos falando de uma data até poucos dias atrás, algumas semanas atrás. O brasileiro trabalhou para honrar esses compromissos com a carga tributária. Então, é importante notar que nós temos uma carga tributária que é, sim, substancial. E é uma carga tributária complexa, no volume de obrigações que, ao longo do caminho, nós fomos criando. Né? Há pouco comentávamos aqui nos bastidores, por exemplo, a título de exemplo, a respeito do ICMS. Criou-se o ICMS, que é um tributo estadual, de repente o ICMS já se criou o ICMS de FAO, que é o diferencial de alíquotas, ICMS estimativa. Então esse mesmo tributo vai se desdobrando em outras realidades que depois se reconhecem inconstitucional, como foi o caso do FAO, cuja inconstitucionalidade foi reconhecida
e aí foi objeto de lei complementar recente, mas essa inconstitucionalidade ela foi uma realidade em relação a essa fórmula de cobrança. Então, eu vejo que é esse cenário que gera para o empresário um sentimento de insegurança. É aquele sentimento de que no meio do jogo mudam-se as regras. E de repente ele fazia gol do lado direito, ele passa a ter a obrigação de chutar a bola para o outro lado e não é mais daquela forma até então como a coisa era praticada. Então, é esse sentimento em relação a essa insegurança que eu acredito que assola o empresário. Né? E acrescento também o volume de obrigações e o volume de normativas, você fala. Hoje no Brasil nós temos leis complementares, leis ordinárias, portarias, instruções normativas. Então é um acervo legislativo constante e que modifica todo o tempo, né, a forma de cumprir essa obrigação, chamamos tecnicamente de obrigação acessória. Daí o descumprimento dessa forma, ou seja, você até então teria que preencher o formulário A, agora é o formulário B. Por ter preenchido o formulário errado, você é autuado, incorre numa multa e por aí vai. Então, é essa insegurança que ainda assola o empresário brasileiro. E às vezes tem algumas modificações, como nós estávamos conversando aqui, que nem o pessoal envolvido sabe, né? Nós estamos nos minutos finais, mas você sabe que esse tipo de insegurança e coisas que... Ele até, meu amigo, não merece lembrar disso, mas não vou falar o nome. Teve um deputado aqui que, de repente, ele resolveu tentar passar uma lei que em toda cueca e toda calcinha feminina tinha que ter uma etiqueta dizendo use camisinha, faça sexo seguro. Entendeu? E o jeito não entende que aquilo ali tem um custo para a indústria, para coisa. E foi hilariante, porque ele deu... Então, às vezes tem um deputado que põe uma coisa na cabeça lá e de repente ele faz, onerando todo mundo. Como aqui em Goiânia, no arremate, o presidente da Câmara, porque eu não sei se ele era presidente na época, o importante, o Clécio Alves, deputado. Ele resolveu mudar o nome da Castelo Branco, porque assim o desejou. O prefeito vetou, então um custo muito grande para os comerciantes ali. Por quê? Por um capricho. Então nós ainda estamos sujeitos a caprichos individuais que pesam naquilo que o doutor Henrique disse, que é o custo Brasil. Né? Bom, eu quero agradecer muito a presença aqui de João Paulo de Mello. Muito obrigado, João Paulo de Mello, pela sua presença aqui hoje. Ao doutor Gustavo Reck, que também sempre nos atende com muita qualificação. O doutor Danilo Ocida, meu parceiro, lá na Opinião em Debate. O doutor Danilo Ocida está indo que dia lá no programa? Às vezes às quintas. Toda quinta-feira, na Bandeirantes. Nós ainda temos algum minutinho? Nós temos o quarto bloco. Nós temos o quarto bloco. Então, eu estou agradecendo no terceiro bloco, embora tenha o quarto bloco. É isso? Isso tudo que eu fiquei de férias, 40 dias, eu desaprendi a fazer o programa. É verdade? Então nós vamos para o intervalo comercial, mas eu já agradeci, então ganhei tempo. Tá vendo, o Carlão, como é que a coisa funciona? E nós voltamos já já. Estamos de volta com Opinião em Debate, agora sim no último bloco. Que você perde a embocadura, né? Não toca a corneta por um tempo, perde a embocadura. Eu achei que o anterior era o último bloco, então vocês já estão agradecidos. Sou muito grato a vocês. Mas eu pergunto aqui ao doutor João Paulo de Mello, existe algum país, porque eu quero fazer, por exemplo, alguma coisa, eu quero fazer uma lareira. Eu pergunto, quem fez a melhor lareira daqui de Goiânia? Foi o fulano de tal. Vou lá e pego o know-how dele. Existe algum país que fala, nossa, esse aqui é o país onde a coisa ficou redondinha. Tem algum país para nós nos espelharmos, não? Não, o que foi falado, não tem um melhor modelo, ou um modelo que 100% ele dá certo. O que se busca é a expectativa de melhoria. Então, buscar facilidades para o pagamento do imposto, menos oneração aos contribuintes, acelerar com isso o retorno para o PIB nacional. Então, isso vai depender, isso depende da cultura, depende de como foi montada a estrutura
para cada país. Se fala muito nos Estados Unidos, né, como referência. Mas eu não posso dizer que lá é o melhor modelo. É interessante, doutor Carlos, eu morei 1 ano na Nova Zelândia, eu conversava com todo mundo, fiquei 1 ano lá, o país é pequeno, as cidades... Eu nunca vi ninguém lá reclamar de imposto. Nunca. Só reclamava de tudo, da sogra. Que eu acho que reclamar da sogra é uma coisa... É universal. Universal, mas não vejo reclamar de imposto. E aqui não. Quer dizer, na América Latina, que o doutor Danilo Cida falou, né, porque a Europa conseguiu consolidar-se como bloco, porque unificou a moeda e unificou uma série de coisas, né? Muito embora as diferenças entre um país e outro são muito grandes ainda. Sim. Você vai para Portugal, você compra um sanduíche em Portugal, é X, você compra na Alemanha é X mais 10, né? X mais 5, não é tão... não há essa igualdade, por exemplo, de valores, né? Mas em todos os países você vai pagar o mesmo tributo, o IVA. Sim, é o mesmo tributo. É essa planificação que eu digo se o valor do produto é maior, não é por essa razão, né? Mas aqui na América Latina, por exemplo, tem algum país aqui da América Latina que, sob o ponto de vista tributário, é mais eficiente ou o senhor não estudou isso? Eu poderia usar o cálculo da obrigação acessória, Osival. Hoje o Brasil, a gente falando aqui na dificuldade que a gente tem, trabalhar até maio para pagar os tributos, essa é a obrigação principal, o pagamento do tributo. E a obrigação acessória é essa, né, de cumprir, entregar a declaração, que a gente acabou de fazer recentemente com o imposto de renda da pessoa física. Hoje o brasileiro a empresa brasileira gasta 1.500 horas no ano para poder cumprir suas obrigações acessórias. Nós temos países aqui, inclusive a Argentina, que o número, em termos de horas, é metade do Brasil, do ponto de vista de obrigação acessória e não de sistema tributário. Eu gosto de usar o dado que você perguntou sobre tributação nível Brasil. Hoje é aproximadamente 33% que o brasileiro paga de tributo. A maior carga tributária do mundo é da Dinamarca, 48%, só que tem 2 dados muito interessantes de lá que acompanham, que é o outro lado da moeda. Um dos menores índices de corrupção do mundo, que a gente tem na Dinamarca, e um dos melhores índices de qualidade de vida do mundo. Eu acho que o grande desafio do Brasil é o seguinte: além de todo um sistema complexo, a gente é um continente. Então é muito difícil a gente comparar uma situação de um país do tamanho do Brasil com um país do tamanho da Espanha, por exemplo. Mas a gente tem água boa para beber, a gente tem fontes boas de inspiração. A gente tem que fazer acontecer sem viés político e tem que fazer acontecer de uma forma estudada, né? Agora, me permita, Osival, assim, perdão, faça favor. dentro desse debate, já que você citou a América Latina, e a importância de um sistema tributário que traga segurança. E como isso pode ser uma forma de atrair ou fazer evasão de impostos. No Paraguai, o Paraguai criou uma lei, a Lei Maquila, que simplificou o aspecto da legislação trabalhista e do aspecto tributário. Grandes empresas brasileiras que tinham estruturas aqui foram para lá. Riachuelo é o primeiro exemplo. Ou seja, ao invés de ter centros de produção no Brasil, ficou mais barato produzir lá e importar, né? Já que é um país vizinho. Então, essa questão, pensando no aspecto da modernização, eu vejo que é uma necessidade já do sistema tributário brasileiro, porque muitos grupos, muitas empresas já buscam países vizinhos que tenham essa simplicidade, não só tributária como trabalhista. Inclusive, doutor Alair, quando se fala assim na Dinamarca, etc., tal, fora o fato de que lá realmente escolas públicas são, então você não tem o gasto esse com escola pública, com isso, aquilo, há também, a gente tem que somar no Brasil as taxas absurdas, coisas que nós somos um país cartorário, ou não é? Quer dizer, tudo que você vai fazer, de repente você tem um custo. Esses dias eu fiquei bobo de ver, fui fazer uma coisa simples, falei, gente, como que a gente tem que pagar? Isso também, eu acho que não entra no cálculo de imposto, porque pensa que são apenas taxas, mas toda taxa em alguma coisa que é impossível você se livrar dela, torna-se um imposto, né? Porque é imposto, é enfiado goela abaixo, né? São tributos. São tributos. A natureza jurídica, a taxa é uma espécie tributária. Então a gente tem o imposto, que é o imposto de renda, o ICMS, o IPVA. Tem os tributos também, né? E tem esse monte de taxa que a gente classifica, né, como segunda espécie tributária. Então a gente costuma dizer que a gente paga muito imposto. Na verdade, a gente paga muito tributo. Porque tem taxa, tem imposto, tem contribuição, tem um monte de conta para pagar no final das contas. Não é? Eu acho que é uma questão até de semântica, né? Mas no frigir dos ovos, o que acontece? A carga tributária, seja ela em forma do que queira chamar, vai doer no bolso, na verdade. Bom, eu
quero terminar isso aqui agora pedindo para que todos vocês falassem pelo menos um minuto daquilo que devia ter dito aqui, nós não abordamos. Dr. João Paulo de Mello. O que a gente observa, assim, a gente tem uma esperança, né, dessa reforma, porque é o Brasil, é a sociedade, somos nós que vamos evoluir nisso. Então, a gente espera, né, que evolua essa questão lá no Congresso. Daqui a gente já falou muitas coisas, né? O custo que foi dito, que as taxas, o que realmente é pago, mas também tem aquilo que não é visto como pago relacionado ao tributo, que é assessoria de contabilidade, assessoria jurídica, processos judiciais, multas. De repente eu tenho um custo maior porque a minha empresa tem uma estrutura maior, e essa estrutura maior, o meu regime tributário, existe mais especialistas dando assessoria, consultoria, remanejando essas obrigações acessórias para não cair num problema de uma multa que muitas vezes pode ser milionária. Então, isso também é custo que está relacionado ao tributo. Então, se eu estou lá pagando o contador, consultoria, sistemas muito avançados de cálculo, aumenta o meu quadro de funcionários para cuidar disso. Então, imagina que isso se desdobra, não só com o pagamento ali daquela guia efetiva. Perfeitamente. Então, o conjunto é muito maior e o projeto tenta simplificar isso. E é o que a gente tem esperança que aconteça. Perfeitamente. Acho que o senhor tomou mais do que um minuto, agora tem 15 segundos. Se você quiser fazer uma consideração final, tanto você quanto o Danilo Arcida, pode fazê-lo. Obrigado. Não, gostaria só de agradecer o convite mais uma vez, Rosenval, e falar para todo mundo que está nos assistindo, essa discussão sobre reforma tributária, ela é uma questão social. Quanto mais a população estiver envolvida, melhor. Perfeitamente. Danilo Arcida. Eu vou retomar a sua fala inicial, né? Ao invés de direito tributário, dever tributário. O dever de pagar, mas o dever de pagar o que é justo. E é isso que os contribuintes esperam, e assinalo que essa reforma tributária é assunto para os próximos 10 anos. Né? Todos os projetos que estão em curso certamente estabelecem um prazo de transição e é um assunto que ainda vai perdurar ao longo dos próximos anos. Perfeitamente. Eu ainda vou ter muito pesadelo porque eu durmo acorde suado. Porque eu pensei, vão aumentar o imposto. Alguém aumentou o imposto aí durante a noite e eu vou acordar e vou ter que pagar mais. Muito obrigado a todos vocês. Amigos diletos, Danilo Arcida está comigo no Opinião em Debate há muitos anos. O doutor Gustavo Reck, através do pai e da família, eu o considero como prata da casa. E agora conheço o João Paulo de Mello, que também é muito solícito comigo. Espero que venha outras vezes também. E até a próxima quinta-feira, se Deus quiser.